O que faz Deus olhar para uma pessoa? O que faz Deus olhar especificamente, de uma forma especial, para uma pessoa específica, para uma pessoa determinada? O que atrai o olhar de Deus? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse tema que é muito importante e muito especial para as nossas vidas. Então vem comigo. Opa, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe de uma forma muito especial, evangelista Aguinaldo Furtoso falando. Hoje eu quero conversar com você sobre esse tema muito importante, muito especial, que é o que atrai o olhar de Deus para as nossas vidas. O que faz com que Deus olhe para um homem e escolha uma pessoa específica para viver uma obra maravilhosa, para viver algo grande com Deus na terra? O que faz isso acontecer nas nossas vidas? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa palavra poderosa. É certo que Deus tem as suas formas de trabalhar. É certo que Deus tem as suas formas de olhar para um homem, olhar para uma mulher e escolher uma pessoa especificamente para que ela seja usada na sua obra, para que ela seja usada pelo Senhor através daquilo e para aquilo que Deus quer realizar na terra, que Deus quer realizar através da vida de um homem ou da vida de uma mulher. Todos nós podemos ser escolhidos por Deus? Sim, podemos. Todos nós temos condições de ser escolhido pelo Senhor? Sim, podemos. Muitos desses Deus vai escolher e Deus vai o moldar ao longo do tempo. Deus vai o preparar ao longo do tempo. Deus vai o treinar ao longo do tempo, capacitando esta pessoa para esta obra específica que Deus quer fazer através da vida desta pessoa. É claro que existem situações e existem momentos que nós iremos passar que fazem parte desse treinamento, que fazem parte de verdadeiramente nós vencermos estas situações e aí sim sermos aprovados por Deus. Mas o que atrai o olhar de Deus? O que atrai o coração de Deus para a vida de uma pessoa a ponto de Deus apostar tudo na vida desta pessoa, de Deus investir pesado na vida desta pessoa? A exemplo de José, que Deus pegou um menino com 17 anos, tirou da casa dos seus pais e o levou para a terra do Egito, onde Deus o treinou, o capacitou e o colocou num trono de governo para governar a terra do Egito, já visando um futuro onde a fome chegaria e Deus ia contar com esse homem que Deus treinou, que Deus capacitou e que Deus colocou no poder para poder sustentar a sua família e sustentar a terra no momento da fome. Então observa, Deus não levanta ninguém especificamente para ele pousar de bonito, para ele aparecer. Não, quando Deus levanta um homem ou levanta uma mulher, Deus tem um projeto no futuro. E esta pessoa não conhece o projeto que Deus tem no futuro. Então, por ela não conhecer o projeto que Deus tem com ela no futuro, não tem como ela prever ou saber os momentos que ela vai passar ou as fases de treinamento que ela vai enfrentar ao longo do seu caminho. E muitas vezes nós, por não conhecermos isso e não sabermos isso, nós desistimos, nós paramos, nós desanimamos. Por quê? Porque muitas vezes eu vou olhar e vou achar que a dificuldade, o momento que eu estou passando, o momento que eu estou enfrentando está difícil demais, está doloroso demais, que eu não precisaria estar passando por isso, não é necessário estar passando por aquilo. Por quê? Porque eu não sei para onde Deus está me levando, eu não tenho essa direção, só Deus tem. Eu não sei para onde o Senhor está me guiando, eu não sei de fato o que Deus vai fazer comigo lá no futuro, e Deus sabe. Então Ele sabe as fases que eu preciso passar. Ele sabe as fases que eu preciso enfrentar, Ele sabe o que eu preciso aprender. E eu, por não saber, muitas vezes eu reclamo, eu murmuro e até desisto daquilo que Deus está fazendo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa. Olha só que texto poderoso. A palavra do Senhor está nos dizendo que Abraão, ele foi posto à prova. Olha que forte isso aqui, irmãos. Abraão foi
posto à prova, e ele estava mesmo pronto a sacrificar o seu filho, aquele que recebeu a promessa, aquele que acolheu a promessa, aquele que era o fruto da promessa, e a partir dele era que a promessa ia se cumprir, porque Deus disse a Abraão: eu lhe darei um filho, eu lhe farei pai de nações, eu lhe farei pai de multidões, ou seja, esse filho é Isaque, e as nações, as multidões viriam através de Isaque, a partir de Isaque. Então ele acolheu a promessa, ele recebeu a promessa, mas quando Deus o provou a sua fé, provou Abraão, provou seu coração, pedindo a ele Isaque de volta, lá em Gênesis 22, ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele pegou o seu filho, subiu o monte que Deus mandou, amarrou na pedra, pegou a faca, o punhal, e quando ele estava para cravar o punhal no seu filho, para oferecê-lo em sacrifício como Deus tinha mandado, Deus simplesmente bradou do alto e disse: Abraão, Abraão, não faças mal, menino. Agora sei que temes a Deus. E Deus preparou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Então observa, Abraão foi posto à prova por Deus antes de viver a grandiosidade da promessa que Deus tinha. Deus deu parte da promessa para ele e depois colocou-o à prova. E Abraão passou no teste de Deus, na prova de Deus. Agora a pergunta que eu deixo para mim e para você: quando Deus nos coloca à prova, nós passamos no teste? Quando Deus nos coloca à prova, nós passamos para o próximo nível, para a próxima fase da confiança de Deus? Ou nós quebramos a confiança de Deus logo na primeira fase? Ou nós já colocamos ali Deus, desanimamos o Senhor de continuar investindo em nós, porque quando nós somos postos à prova, nós já recuamos logo no primeiro desafio? Olha só, o que atraiu o olhar de Deus para Abraão? O que atraiu, o que fez com que Deus cumprisse de verdade a totalidade da promessa com Abraão e engrandecesse a sua vida e aquilo que Deus lhe prometeu? Quando ele foi posto à prova, ele venceu. Ele confiou em Deus, ele confiou na promessa, ele confiou no céu, ele confiou no Senhor, e Deus cumpriu na vida dele tudo aquilo que ele tinha prometido. Por quê? Porque ele foi posto à prova por Deus e ele passou no teste. O que eu quero deixar para o meu e para o teu coração nessa manhã, nessa oportunidade: Deus vai te provar. Deus vai colocar a tua fé à prova. Deus vai colocar você à prova. Deus vai provar o teu coração. Deus vai provar a tua fé. Deus vai provar a tua fidelidade. E isso acontece muitas vezes em grandes coisas e outras vezes em pequenos detalhes, em pequenas situações. E se nós não formos fiéis ao Senhor e nós passarmos no teste de Deus, Deus não prossegue nos levantando e nos engrandecendo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. Primeiro Deus prova no pouco para depois dar o muito. E muitas pessoas não passam nem no pouco. Imagina se Deus lhe colocasse no muito. Então eu quero hoje deixar essa palavra para o teu coração, guarda essa palavra para o teu coração, porque o que atraiu o olhar de Deus para Abraão foi a fé, foi a confiança em Deus e foi a capacidade de obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde estava indo, o que estava fazendo, por que Deus estava pedindo, para que Deus estava pedindo. Não, ele não indagava e não perguntava, ele ia lá e executava o que Deus mandava, cumpria o que Deus falava. Isso apaixonou Deus em Abraão. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração, porque se você quiser vencer e crescer como Abraão cresceu, faça o que Abraão fez, viva como ele viveu, e o milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa sempre. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença mais uma vez em oração. Meu Pai querido, eu oro com meu irmão, oro com a minha irmã nessa hora, porque nós cremos na vitória, nós cremos no milagre, nós cremos no melhor do Senhor que está por vir sobre as nossas vidas. Pai, abençoa o teu povo de uma forma especial e poderosa, honra os teus filhos. Meu Deus, dê estratégia, dê sabedoria, Pai querido, para os teus filhos, para os teus servos, para que eles possam ser direcionados pelo teu Espírito, Pai querido, e fazer segundo a tua vontade, segundo o teu querer nas suas vidas, para que eles possam viver também a promessa, viver o milagre, serem levantados e exaltados pelo Senhor. Pai, abençoa de uma forma especial, cura o enfermo, levanta o caído, fortalece o fraco, liberta o aprisionado, alegra, meu Deus, o coração do entristecido e do angustiado, e dê vitória ao teu povo. Não deixa que o inimigo, ó Pai, que ele tenha poder e tenha êxito contra a vida dos teus servos, mas acampa o teu anjo ao redor de cada um deles para dar proteção e livramento e o teu nome ser glorificado. É o que eu te peço nesta hora e desde já te agradeço, certo da bênção e da vitória, no nome de Jesus o Cristo, nosso eterno Salvador. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Guarda essa palavra no teu coração. Seja abençoado. Não esqueça, o que atrai o olhar de Deus, o que atraiu o olhar de Deus para Abraão foi a confiança, foi a fé,
Foi a execução do que Deus falava, sem duvidar, sem titubear, sem perguntar. Ele só ouvia de Deus e fazia o que Deus estava mandando. E o coração de Deus se alegrou e o engrandeceu, como foi grande. Tá bom? Deus te abençoe. Você que ainda não me acompanha por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não sai daqui sem se inscrever. E você que ainda não deixou seu joinha, dê seu joinha que é importante para o crescimento do canal. Tá bom? Que Deus te abençoe de uma forma especial. Até o próximo vídeo. E não se esqueça nunca, é claro, fala, brilha, porque o Senhor é contigo. Tchau.